O QQQ foi buscar a maior concentração de gama no dia de ontem, que era os 480, e você quer entender como esses níveis funcionam? Segue o vídeo. Estou no gráfico do QQQ de 5 minutos para entender o que o ativo fez no dia de ontem, dia 7. Bom, o ativo abriu praticamente aqui no 0 a 0. Começou a subir um pouquinho, mas logo no começo do dia o ativo foi e buscou a maior concentração do dia, que eu vou mostrar para vocês na plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gama. Então, nós vimos que logo na parte da manhã, a maior concentração era exatamente essa dos 480. E como vocês podem ver, o ativo ficou um bom tempo por aqui, testando várias vezes esse nível. Às 3 saiu a decisão em relação à taxa de juros americana. Aí o mercado deu uma realizada, foi bem abaixo do put support, que era essa concentração de gama nos 480. E às 3h30, o João Paulo começou a falar. E o mercado começou a dar uns swings grandes aqui. Bom, em relação ao discurso dele, o que eu vejo que é de mais importante? É que ele vai continuar nessa de wait and see, que significa aguardar para ver. Então, eles vão aguardar as tarifas baterem nos dados econômicos, a inflação bater na economia, e depois eles vão fazer alguma coisa. O que eu acho que é um pouco perigoso, porque você sabe quais vão ser os efeitos das tarifas e que a economia vai desacelerar por causa disso, já está desacelerando. Então, você esperar demais, na minha opinião, é um erro. Não quero dizer que hoje o Fed deveria cortar. Eu não achava que o Fed ia cortar. Mas na próxima reunião, tem uma grande probabilidade do Fed não cortar, porém, as coisas vão começar a piorar. E se o Fed aguardar muito, que pode ser que a inflação não surja, não aumente, então o mercado de trabalho vai sofrer muito até lá. Então, eu acredito que pode ser um erro o Fed aguardar muito, tá? E esperar muito. Porém, em relação ao mercado, não foi uma movimentação tão aguda. Acredito que o mercado já precificou muito na segunda e terça-feira. Por isso que a movimentação aqui não foi tão, como eu falei, tão aguda. E no finalzinho do dia saiu uma outra notícia, como vocês podem ver aqui, um candle que foi buscar lá os 485, buscando esse GEX1, que foi em relação a um decreto que o Joe Biden fez, uma lei que ele tinha feito, que era em relação a vender chips para a China, e essa lei foi derrubada. Então foi por isso que no finalzinho do dia o mercado deu uma disparada aí. Devolveu até um pouco dessa movimentação, mas nos últimos 5 minutos do dia mostrou força. O SPY é uma movimentação bem parecida, mas no caso do SPY, a maior concentração de gama era aqui nos 557 no GEX1. E o ativo só foi buscar essa concentração aqui por volta das 3. Depois o mercado deu uma movimentada boa, foi buscar aqui nos 563, buscando o GEX4, e aí finalizou entre essas duas concentrações. A NVIDIA abriu com um gapzinho de baixa, foi consolidando praticamente o dia inteiro, tá? E aí no final do dia, como eu falei sobre a venda de chips, que a NVIDIA é influenciada por causa disso, e ela deu uma disparada boa que foi buscar o GEX4 no final do dia. Por último, analisando a Uber, que é um ativo que a gente comentou ontem no começo do dia, e divulgou seus balanços, e a empresa foi buscar o alvo que eu tinha passado para vocês, que era os US$ 80. Como vocês podem ver, o ativo abriu com um gap de baixa aqui já relevante e foi buscar exatamente os US$ 80. Chegando lá, as pessoas saem das suas posições. Então, normalmente, esses níveis de gama
agem como um imã e depois repelem quando chega nesse preço. E no caso da Uber, repeliu para o lado oposto, né? Então o ativo voltou bastante aqui com força e acabou consolidando até o final do dia. Então agora na plataforma do MentorQ, só para mostrar para vocês o cenário no começo do dia do que a plataforma me mostrava. Então estou aqui no gráfico do GEX 0DT do QQQ às 11 da manhã. Então nós vemos aqui as concentrações de gama, tá? Então barra vermelha é gama negativo, barra verde gama positivo. E nós vimos que a maior concentração de gama era exatamente o preço que eu falei para vocês, que era os 480. Então o ativo foi, buscou, ficou batendo nesse preço várias vezes, chegou momentaneamente a romper, e aí depois voltou com tudo, porque tinha sim gama positivo de ontem. Para finalizar, vamos dar uma analisada no QQQ, olhando para os dados da plataforma. Em relação às pontuações, sazonalidade está levemente negativa, momentum está neutro, volatilidade está neutra, a pontuação das opções está alta. Então quer dizer que os compradores estão com maior demanda no mercado. A condição do gama ainda continua em positiva. Ontem, se não me engano, ela chegou a entrar em gama negativo, mas hoje já voltou para o gama positivo. Olhando para as próximas expirações, então para o dia 8, com a notícia que saiu agora, né, que os Estados Unidos entrou em um acordo com o Reino Unido, com certeza o cenário vai mudar bastante, né? O mercado já está subindo aí mais de 1%. Mas olhando para o dia 9, a gente vai ter uma ideia melhor. Então, nós temos um alvo nos 490. Deve agir como uma resistência. Se o ativo passar dos 490, é um bom sinal, tá? Se o ativo não passar dos 490, eu acredito que o ativo pode continuar nesse vai e vem pelos próximos dias. Então, é bem importante o ativo conseguir passar dos 490. E para a expiração mais importante do mês, que é o dia 16, nós vemos basicamente o mesmo cenário. 490 como uma baita de uma resistência, mas tem gama positivo acima desse preço. Então, a priori, nós vemos o mercado em alta, né, o mercado puxando para cima, com resistência aqui nos 490, se conseguir passar, tem um alvo dos 495 e até os 500 para a semana que vem. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Eu trago essa análise de segunda a sexta. E se você quer que eu analise algum ativo em específico no próximo vídeo, é só deixar nos comentários.